Olá, estamos entrando hoje na nona lei de qualidade de vida, que é a arte do autodiálogo, a mesa redonda do eu. O que é isso? O que é mesa redonda do eu? O que é arte do autodiálogo? É um debate lúcido que o eu faz consigo mesmo. É um debate que ele faz com os seus medos, com os seus traumas, com as suas frustrações, com os seus ressentimentos. É um debate íntimo, é uma mesa redonda que o eu faz com os seus conflitos, com as suas dificuldades. Na verdade, o grau de sabedoria de uma pessoa não é medido pelo o quanto ele tem de conhecimento acadêmico, mas o grau de sabedoria de uma pessoa é medido pela maneira com que ele sabe lidar consigo mesmo, pela maneira como ele critica as suas verdades, como ele repensa os seus caminhos, pela sua capacidade de reavaliar e repensar os seus caminhos. Quantas pessoas que têm cursos superiores, mas no território da emoção, quando ela tem que repensar caminhos, quando ela tem que lidar com os seus conflitos, ela é uma criança. Ela não consegue lidar, ela não sabe falar de si mesma. Quantas pessoas não conseguem lidar com isso? E a mesa redonda do eu nada mais é do que você falar dos seus medos, do que você falar dos seus conflitos, do que você falar com as suas dificuldades, com o seu mau humor, do que você falar da sua intolerância. Na verdade, não é você falar dos seus medos, não é você falar da sua intolerância, do seu mau humor, do seu conflito, do seu pânico, não. A mesa redonda do eu é diferente. A mesa redonda do eu, a arte do autodiálogo, é você falar com os seus medos, é você falar com os seus conflitos, é você falar com o seu mau humor, é você falar com o seu pânico, não é você falar deles. Na verdade, não é possível você ser autor da sua própria história, gerenciar os seus pensamentos, administrar suas emoções, se na arte do autodiálogo, se na arte de você fazer uma mesa redonda do eu e conversar com os seus conflitos, com os seus medos, se você não consegue fazer isso, você nunca vai conseguir ser uma pessoa que tem o eu no domínio, que tem o eu realmente no palco, se você não consegue fazer a mesa redonda do eu. Quantas atitudes insanas você já viu pessoas terem? De repente elas estão bem, mas de repente tem quantas coisas você tem visto e ouvido, atitudes insanas das pessoas que de repente tem uma raiva repentina, uma ira, comete as maiores atrocidades. Por quê? Porque elas não fazem uma mesa redonda, elas não debatem, não criticam os seus caminhos, não criticam as suas raivas, suas iras. Sabe que se diariamente nós conversássemos com os nossos medos, se diariamente nós conversássemos e criticássemos os nossos conflitos, os nossos pânicos, e conversássemos conosco mesmo, nós seríamos pessoas mais amadurecidas e teríamos atitudes menos insanas nos momentos mais difíceis. Sabe, não é simplesmente você produzir pensamento, porque todo mundo pensa. Não é simplesmente você ficar pensando, eu tenho medo de barata, eu tenho pânico de elevador, eu tenho medo de escuro, eu tenho pavor de água, não. Não é você simplesmente produzir pensamentos, porque todas as pessoas pensam. Mas é você produzir pensamentos criando um debate, criticando-os e criando um debate íntimo e lúcido com esses medos. Debater de maneira crítica com esses medos, com esse pânico. Na verdade, quando nós vemos tantas pessoas que têm ataque de pânico, né? Tá num ambiente fechado e se desesperam. Não conseguem sair desse cárcere emocional, dessa prisão de pânico, porque não aprenderam a fazer um debate íntimo e lúcido com o pânico.
e debater com ele de maneira crítica. Vocês ouviram já sobre o DCD. O que é, na verdade, o DCD? É duvidar, criticar e determinar. Duvidar do quê? Duvidar dos seus medos. Criticar o quê? Criticar o seu medo. Determinar o quê? Determinar sair desse medo, desse cárcere. Diferentemente do DCD, que é feito num foco de tensão, você está num momento ali, você faz o DCD para que você saia do foco de tensão. A mesa redonda do eu, ela é feita fora do foco de tensão. Ela é feita no momento em que você para, você está enfrentando uma situação, há anos você está encarcerada no pânico, no medo, na mágoa, no sentimento de rejeição. Você vai começar diariamente a fazer uma mesa redonda, criticando e debatendo de maneira crítica e lúcida com esses medos, com esses traumas, com essas situações. A memória, pessoal, a memória humana, ela se abre por janelas. Então, existem várias janelas na memória humana, janelas que têm informações doentias, ruins, de coisas que você já viveu, ouviu, presenciou, mas tem também janelas saudáveis, belíssimas, com informações maravilhosas. Dependendo do grau de registro de alguma coisa, de alguma situação que você vive, se esse registro foi debaixo de uma tensão emocional muito grande, essa janela com essa informação, desse medo de altura, de barata, de escuro, desse pânico, dessa frustração, dependendo do nível de registro dessa tensão, essa janela não pode somente ser doente. Não só isso, como ela pode se tornar uma janela killer. O que é uma janela killer? Uma janela killer, como o nome mesmo diz, é uma janela assassina. Porque essa janela killer, ela assassina a sua inteligência. Ela não deixa você ver com clareza. Ela não deixa você ver com lucidez. E debaixo de uma janela killer aberta, a pessoa comete as maiores atrocidades e ela se torna uma criança, emocionalmente falando. A mesa redonda do eu é fundamental para que você deixe de ser vítima dessas mazelas. Em certa ocasião, eu estava com uma pessoa em várias situações. Numa delas, essa pessoa ela estava diante de um elevador e nós tínhamos que ir lá no 8º andar, mais ou menos. E na hora que eu parei diante do elevador com essa pessoa, ela disse: olha, mas eu não ando de elevador. Eu disse: mas como não? Não, vamos de escada. Eu falei: mas lá no 8º andar. Aí a pessoa disse: não, vamos de escada que eu não subo elevador. Mas por que não? Eu tenho pavor de elevador. E por um momento ali, primeiro eu tive que fazer o DCD com ela, fazer ela duvidar, criticar e determinar, mas aí ela entrou no elevador e ali dentro eu fui trabalhando, mas o que poderia acontecer? Olha só, mas se o elevador parar, alguém vai nos ver, nós vamos chamar, ou alguém vai perceber, nada vai acontecer. Eu comecei a mostrar saídas para ela. Isso no foco de tensão, mas depois disso, eu fiz ela começar a refletir, fazer uma mesa redonda, criticando os seus medos, criticando esse pavor, fazendo com que ela saísse desse cárcere emocional que é o pavor de ambiente fechado. Então, pessoal, a mesa redonda do eu, a arte do autodiálogo vai ajudar você a deixar de ser vítima dos seus conflitos, vítima dos seus medos, e você vai aprender a criticar os seus medos, você vai aprender a criticar os seus traumas, as suas mágoas. Na verdade, você vai repensar os seus caminhos, você vai refazer os seus caminhos. A mesa redonda do eu é uma lei fundamental para que você tenha uma boa qualidade de vida. Nas palestras futuras que nós iremos dar, nós iremos ensinar você a trabalhar melhor essa mesa redonda do eu, essa arte do autodiálogo, para que você não seja mais escravo dos seus conflitos, escravo das janelas doentes, escravo das janelas killer que assassinam a nossa inteligência, que assassinam e nos fazem reagir como animais, na verdade, que agem por instinto, que agem por aquilo que estão sentindo,
e não agem com a razão, com a lucidez. Então comece desde agora a fazer uma mesa redonda do eu, de tudo aquilo que te encarcera, que te bloqueia, o medo de barata, o medo de rato, o medo do escuro, o medo da altura, o pânico, a mágoa, o sentimento de inferioridade, a intolerância. Faz uma mesa redonda e converse criticando os seus conflitos, falando com os seus bloqueios, falando com os seus sentimentos que te aprisionam. E assim você não será mais vítima deles, mas você vai aprender a estar novamente no palco. Você, o seu eu principal, vai estar no palco e você não vai mais estar na plateia vendo a vida passar, sendo dominado por sentimentos, por sensações que bloqueiam a sua inteligência. Meu desejo é que a partir de hoje você comece a fazer a mesa redonda do eu, a arte do autodiálogo.